Bom dia. Estaremos apresentando o projeto integrador 6, com o tema Catástrofe na Engenharia Civil, Pavilhão de Exposições da Gameleira. Aqui eu deixo uma breve apresentação pessoal do grupo. O meu nome é Wagner Martins dos Santos Silva Júnior, meu RGM é 359247, somos do sexto semestre do curso de Engenharia Civil, modalidade EAD, Polo Mogi das Cruzes, Centro Universitário, Brás Cubas. Vou fazer um breve resumo do que foi a tragédia da Gameleira. A chamada tragédia da Gameleira ocorreu no dia 4 de fevereiro de 1971 e é considerada até hoje o segundo maior desastre e acidente na história da construção civil no país e a maior tragédia na cidade de Belo Horizonte. O projeto foi feito pelo arquiteto Oscar Niemeyer com cálculos do engenheiro calculista Joaquim Cardoso. Há relatos sobreviventes que sobre a pressa que os engenheiros tinham no término dessa obra para entregar antes do mandato de Israel Pinheiro, que era o atual governador de Minas Gerais, eles acabaram tirando previamente as estacas que era de sustentação do concreto da laje. E acabou vindo a entrar em colapso e ruir em cima de 119 operários que ficaram soterrados, sendo 69 desses vítimas fatais do acidente. Eu vou fazer também uma breve introdução. Esse projeto de trabalho tem como finalidade apresentar as falhas de projetos e erros na execução da estrutura. Esse projeto do Oscar Niemeyer tinha como pretensão de um amplo espaço com 7.820 mil metros quadrados, que para a época era um espaço de exposição muito grande. E o que os laudos apontam? Que o desabamento ocorreu por alguns fatores. Um dos primeiros foi a retira das estacas de fora do tempo de cura do concreto. O concreto acabou não atingindo sua resistência final, que hoje isso é feito pelas normas da BNT, e acabou vindo a entrar em colapso. Outra coisa que os laudos apontam também é que foram retirados alguns fragmentos de concreto e foram feitos testes para ver a resistência do FCK do concreto. E ele não atingiu o que foi solicitado pelo engenheiro calculista da época, Joaquim Cardoso. E essa obra também, ela começou em dia 15 de junho de 1969. E até o presente momento, não tinha nenhum engenheiro responsável nessa obra. Eram somente os operários mesmo trabalhando junto com os mestres de obra. Outra coisa que atrapalhou muito também foi a retira das escoras de forma errônea. Que eles foram retirando e foi feito de uma forma que não deu tempo de ver que essa estrutura estava entrando em colapso. Eles não conseguiram ver que estava havendo trincas, já estava havendo a ruptura desse concreto. 15 dias antes de ruir essa estrutura, os operários também reclamavam já com seus superiores e os engenheiros que iam de vez em quando para poder ver como é que estava a obra, que estava tendo recalque no solo de 50 centímetros em algumas áreas. E isso era uma coisa muito grave, que já estava ocorrendo há 15 dias atrás, antes do acidente. E estava tendo algumas rupturas já na estrutura. E eles acabaram não ligando para isso por conta da pressa que estavam tendo de terminar esse grande projeto. E por fim, esse projeto integrador 6, nós vamos fazer uma fundamentação teórica em cima dos problemas ocorridos, baseando-se nas normas vigentes hoje da BNT, mostrando os processos que deveriam teriam que ser feitos e as observações que deveriam ter sido tomadas para evitar essa catástrofe. Que em cima dessa catástrofe, as normas da BNT começaram a ser melhoradas para não ter mais problemas conforme ocorreu nessa obra.
Eu vou passar a fundamentação teórica para o próximo integrante do grupo apresentar. Bom dia, meu nome é João Paulo de Lima Silva, é EGM 371824, e eu vou falar um pouco sobre a fundamentação teórica do problema ocorrido. A empresa contratada para a execução da infraestrutura foi a SA Brasileira de Fundações, que é a Sobrave. E a empresa que foi contratada para a superestrutura foi a empresa chamada Sergem, que é a Serviços Gerais de Engenharia. Um dos principais fatores que levou ao desabamento foi a pressa para a entrega do projeto, a retirada das escolas antes da hora e, assim, eles não seguiram os parâmetros passados pelo engenheiro calculista da época, que era o Joaquim. Não havia um engenheiro responsável na obra. Basicamente, lá era controlada por mestres de obras ou técnicos, cada um com sua demanda de entendimento da área de conhecimento, no caso, né? Então, assim, cada um que conhecia certos serviços e tinha uma facilidade, tanto técnico como conhecimento, então ele fazia o que era encarregado lá. A obra ela era de alta complexidade, então assim, era necessária a presença de um engenheiro responsável de grande capacitação técnica, mas no dia que começou, que foi dia 15 de junho de 1969, até o dia da tragédia, não havia nenhum responsável, não havia nenhum engenheiro lá. Os trabalhadores até chegaram a informar sobre os problemas já fácil de visualização para a Sergem, só que como eles tinham medo de ser mandados embora na época, né, eram pessoas que precisavam de dinheiro, tinha famílias numerosas e a boa parte, né, eram bem pobres, então ficava um certo receio em falar. Né. Nos últimos dias que antecederam a tragédia, todos já ouviam estalos, trincas, rachaduras, e até um afundamento de 50 centímetros em algumas áreas. Erros assim, que podiam ser facilmente percebidos e corrigidos por um engenheiro responsável. Infelizmente, até o momento do desabamento, não tinha ninguém. Então, não foi o que ocorreu, né? Sou aluno Felipe César Porto, RGM 361904. Vou estar dando continuidade na apresentação do projeto integrador, onde vamos estar falando sobre a possibilidade técnica para evitar ou mitigar o impacto. A importância da realização dos testes laboratoriais para confirmar se a resistência do concreto fornecido é a mesma prevista em projeto, que garante a confiabilidade e a segurança das estruturas de concreto. Tal controle de qualidade é fundamental para garantir a vida útil das estruturas, bem como a segurança dos funcionários da obra e de todas as outras pessoas, proprietária ou não, que irão usufruir do empreendimento no futuro. A remoção do escoramento exige que o concreto presente na propriedade de resistência e de módulo de deformação compatíveis, geralmente especificado pelo projetista. Sem a resistência suficiente e escoramento permanente que possa suportar as cargas adicionais, pode ocorrer a deformação não prevista em projetos. Em função desse ciclo de concretagem, a disponibilidade insuficiente de escoramento. Tais deformação não prevista podem provocar o surgimento de fissuras em função dos esforços prematuros. A norma brasileira vigente NBR 14.931 não estabelece os prazos de retirada, mas ela fala que tem que ser retirado com idades inferiores a 28 dias. A norma NBR 14.931 recomenda que sejam atendidos os requisitos de monitoramento gradual, evolução da resistência do concreto nas primeiras idades. Para determinar a resistência do concreto, a gente fala no FCK. O mais comum é a realização do ensaio de compreensão axial, seguindo as diretrizes da ABNT NBR 5739. Concreto, ensaio de compreensão de corpos de prova cilindro. Nesse teste, o corpo de prova ele é submetido a um carregamento que aumenta progressivamente até a ruptura da amostra. O valor da força exercida do momento da ruptura indica a resistência máxima que o concreto suporta.
No ensaio é aplicada a força gradual sobre o corpo de prova, até que o mesmo venha a se romper. Os resultados ficam salvos nos dados de um software do computador. O cálculo de resistência da compressão axial é definido pela equação. Os materiais constituintes empregados na pesquisa foram caracterizados no laboratório do Grupo PSI, Pedreira Santa Isabel. As figuras ilustram o modo da utilização da prensa no teste de resistência de compressão axial. Eu vou estar mostrando um vídeo para vocês de todo o processo. Nesse vídeo a gente vê todo o funcionamento da prensa realizando o teste de compressão axial. Quando começa a cair é que já finalizou o processo, já começa a romper o concreto, já finalizou o ensaio. Os moldes de corpo de prova, né? O corpo de prova do concreto, a amostra do rompimento. Aqui tem os dados do teste de resistência e compressão axial. Conclusão. Com base nos relatórios apresentados por especialistas sobre a tragédia do Gamaleira, concluímos que a sucessão de erros técnicos definiu o final trágico, onde a execução do concreto pretendido não atingiu os níveis do FCK, estabelecido em projeto, apresentado assim patologias e falhas mecânicas visíveis, as quais foram observadas pelos operários, porém sem um responsável técnico presente na obra. Foram desconsiderados sem a execução dos testes pertinentes aos níveis do FCK atingidos pelo concreto. As escoras foram retiradas prematuramente. É essa sequência de erros técnicos que causou o colapso da estrutura, vindo a desabar em cima dos operários, causando uma das maiores catástrofes da engenharia civil no Brasil. Aqui são as referências. E obrigado a todos.